Vamos lá, gente. Hora de mais uma entrevista. A gente conversa agora com o ex-ministro da Saúde, Nelson Tais. O Brasil segue, por enquanto, sem previsão de início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Boa tarde, doutor. O senhor ouve a gente bem? Escuta bem, Glória. Diego, boa tarde também. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença do senhor aqui junto com a gente nesse domingo. Bom, como é que o senhor vê a situação do Brasil diante do enfrentamento da Covid-19? O senhor como ex-ministro. A gente claramente está tendo uma dificuldade em conduzir a Covid e o programa de vacinação, né? Eu sempre deixo claro que esse problema de liderança, coordenação, é um problema que foi se acumulando ao longo do tempo. Ele não é relacionado a esse governo específico, ele foi se acumulando ao longo de anos e governos. E nesse momento com a Covid, a gente precisou de um nível de coordenação e liderança nacional. Na verdade, seria até mundial. E aí, quando a gente foi sobrecarregado, a gente não tinha um sistema que tivesse assim, a capacidade realmente de lidar com a pandemia, né? Numa pandemia como essa, eu digo que tem 6 coisas que são fundamentais. Você tem que ter liderança, você tem que ter coordenação, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, você tem que ter informação e tem que ter poder de execução. Você tem que ter tudo ao mesmo tempo. Qualquer um deles que faltar vai dificultar a tua capacidade de enfrentar uma doença como essa, né? E eu coloquei isso essa semana, essa é a pior pandemia que a gente já viveu, né? Esse problema para o Brasil, ele é pior do que a gripe espanhola. Então, a gente está vivendo uma situação muito difícil. Eu sempre comento que ela afeta a saúde, afeta a economia, afeta o comportamento. E esse momento dessa competição mundial, a gente não vai ter uma complacência mundial com países mais pobres, não vai acontecer, porque esse é um momento diferente até do primeiro. Porque no primeiro a gente estava brigando para salvar vidas e ponto. Nesse momento, com a vacina, você salva vidas e salva a economia, que é diferente. Então, a briga por esse momento vai ser muito maior. E os países ricos vão exercer o seu poder financeiro muito mais forte. Tanto é que, se você olhar as vacinas que já estão alocadas, mais da metade delas já está nos países ricos, né? A gente tem, por exemplo, o programa da COVAX, da Organização Mundial de Saúde, que se questiona o quanto isso vai realmente dar certo, né? Porque eles estão tendo dificuldade em captar, mesmo você tendo todos os 190 países que são colocados fazendo parte, você tem trabalhos paralelos, bilaterais, que você vê Estados Unidos, Europa, outros países fazendo seus acordos e já guardando essas vacinas, né? Pois é, Então, doutor Tais, o senhor mencionou aí países economicamente mais importantes, mais fortes, mas na listagem que a gente, inclusive, colocou ali a imagem agora há pouco, há países vizinhos nossos aqui da América Latina que já iniciaram, estão em vias de ali já com um planejamento definido, né, para o início da vacinação. Onde o Brasil errou, por que a gente não vacinou? O senhor também mencionou essa listagem aí de itens importantes. O que faltou ao nosso país? Temos o México, inclusive, né, que tem uma realidade muito parecida com a nossa. Aí a gente entra na parte do planejamento, da estratégia e da execução, né? Era importante a gente ter... O que aconteceu? Num primeiro momento, era um contrato de risco, né? E aí eu quero realçar que contrato de risco, agora quando a gente vê que as vacinas deram certo, é mais fácil você dizer que devia ter feito alguma coisa. Só quero me colocar na situação de quem estava lá atrás, tomando essa decisão quando ninguém sabia o quanto a vacina ia ser eficaz, porque a gente está falando em muito dinheiro colocado. Os Estados Unidos estão botando mais ou menos 4 bilhões de dólares na Pfizer, que está mais de 20 bilhões de reais. Então, mas o que acontece? A partir do instante em que você opta por não entrar num contrato de risco, que é você... O que você faz? Você pode até tentar comprar a vacina mais barato, mas você corre o risco de perder o dinheiro se a vacina não der certo. Primeiro, isso tem que ser acordado por um país inteiro, para que amanhã... Porque isso tem que ser uma decisão colegiada, isso tem que ser uma decisão do SUS como um todo, federal, estadual, municipal. Tem que ter todo um país sabendo por que você está fazendo isso. Aí a gente está falando de planejamento e estratégia. A partir do instante em que você não corre esse risco,
assim que você vê que a vacina funciona, você tem que entrar comprando. Aí você muda, você talvez pague mais caro, talvez você tenha um pouco menos, talvez tenha um pouco mais tarde, mas você tem que ser mais agressivo no processo de negociação e compra. E essa velocidade a gente não teve. Então a gente realmente ficou para trás em relação ao mundo, principalmente em relação aos países ricos, mas em relação inclusive a países que se assemelham ao Brasil, né, do ponto de vista econômico. A gente não pode esquecer também que algumas desses começos de vacinação são vacinações que são até meio que simbólicas, é um número pequeno, é mais para mostrar que está começando, que já começou o processo, que é diferente de você vacinar um país inteiro, que você fazer uma vacinação em massa, porque essa vacinação em massa, ela depende de muita coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente hoje teria que, primeiro, isso tem que ser uma programação que tinha que sentar Ministério, estados e municípios. Em quantos lugares, quantas vão ser as unidades de vacinação? O quanto essas vacinas, que vacinas que a gente vai usar? Qual vai ser o mix de vacina? Né? E aí, uma coisa que eu quero comentar também é que quando você vê aquela coisa da polarização, quando você vê aquela coisa de um querendo competir para quem chega primeiro, hoje a gente começa a dizer que vai usar vacina que não passou nem pela fase 3. O que é claramente um erro técnico. Você não pode dizer que vai usar uma vacina se você não sabe nem o resultado da vacina. Aí você começa a ver nessas disputas, nessas brigas, você vê um atropelo. Porque, a não ser que eu já tivesse um dado preliminar, mas se eu fosse ser rigoroso, eu só posso dizer que eu vou incorporar uma vacina quando eu tenho o estudo de fase 3. Né? Então, a gente vê, para a Janssen a gente não tem resultado, a Coronavac, a gente não tem resultado, a gente tem alguns dados preliminares que indicam que a gente vai ter vacinas eficazes, mas a gente já teve vacinas como a Sanofi que teve que rever, porque não teve a eficácia esperada. Doutor Tais, diga. Só para a gente pontuar então, o senhor tinha colocado 6 itens, que são os itens básicos para poder lidar com uma situação como essa. Desses 6 itens, onde nós erramos? Acho que nos 6. Nos 6. Então, quer dizer... Então, vou refazer a pergunta. Qual seria a melhor estratégia, na sua opinião, em relação a uma vacina para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que definir que vacinas a gente tem e que podem vir a ser incorporadas, certo? Então, por exemplo, quando eu falo de uma vacina da Pfizer, que a gente já está negociando, eu não vou conseguir fazer com só um grupo de vacina, eu vou ter que fazer com vários. Então eu vou ter Oxford, eu vou ter Pfizer, eu posso ter Janssen. Então então o que acontece aí? Por exemplo, eu decidi que eu vou poder ter a vacina da Pfizer. O que aconteceu também? A gente tem um dado da Pfizer e da Moderna com 95% de eficiência. Isso sobe muito o patamar. A gente tem que tomar cuidado para não achar que uma que tem 70 é ruim, você vai ter que combinar essas vacinas, tá certo? Então, o que a gente teria que ter? Primeira coisa, o que eu acredito que vão ser as vacinas? E eu tenho que me preparar para elas. Então, se eu vou ter um percentual que vai ser Pfizer na minha programação, e aí isso tem que ser comunicado claramente com a sociedade, para que se perceba um trabalho em andamento bem coordenado. Então, por exemplo, quais dos milhares de lugares de vacinação do país, aí você já teve o federal, estadual e municipal conversando. Desses milhares de lugares onde a vacinação vai acontecer, quantos têm condição de ter um ultra freezer e quantos têm? Porque mesmo que você diga que você tem ultra freezer no Brasil hoje, é pouco provável que um equipamento tão sofisticado e tão específico possa estar sem uso. Você já deve estar tendo uso para ultra freezer que possa existir no Brasil. O que você tem disponível? Quanto você pode comprar de ultra freezer? Quanto leva de tempo? Qual é a competição mundial que isso tem? Isso é só estou falando só da Pfizer. O quanto você está preparado para fazer isso? Porque o que eu vi é que em função do congelamento, você leva 2 a 3 vezes o tempo de uma vacina normal, por exemplo. Quando você tiver um programa de vacinação, você vai ter que ter distanciamento das pessoas. Você está vacinando gente saudável. O quanto isso já está sendo trabalhado, isso tudo já tem que estar sendo discutido, para que você consiga mostrar claramente, nesses lugares eu tenho condição de ter ultra freezer, eu tenho condição de ter a logística da Pfizer, então nesses lugares eu vou ter,
porque eu tenho uma vacina com 95%. E aí eu tenho que sentar com a Pfizer. Tem outro ponto que eu vou conversar aqui também sobre quantidade de dose, né? Isso só para a Pfizer. Aí eu vou combinar, não tem lugares em que eu não tenho ultrafreezer e não vou conseguir preparar, eu vou ter recurso humano para tratar. Por exemplo, eu vou misturar vacina no mesmo lugar, eu vou ter 2 tipos de vacina, se eu resolver vacinar, por exemplo, populações diferentes. Se é isso, eu treinei bem as pessoas para isso, para que você use o diluente certo, para que você não misture uma vacina com a outra. Tudo isso, você vai treinar o Brasil como? Você vai fazer um programa de ensino à distância? Como é que está sendo trabalhado esse programa? Tudo isso tinha que estar sendo feito e veiculado hoje para que a população soubesse o que está acontecendo. Entendi. Como é que eu vou trabalhar Oxford, entendeu? Janssen eu não tenho resultado ainda, então eu tenho que sentar com Janssen e ver. E em relação à vacina, por que eu coloquei essa parte de você estar tendo as vacinações até simbólicas, que você tem alguns milhares de vacinas, com populações que vão fazer milhões? Então, vamos falar um pouco do PNI brasileiro. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro é uma referência, mas ele nos últimos 2 anos, 18 e 19, ele teve problema. 19, pela primeira vez, a gente não bateu a meta mínima das doenças. Pois é. A gente vacinou... Não, olha o número como é complexo. A gente vacinou 108 milhões de pessoas em 2019. Esse é o número que eu tenho, 108 milhões. Quando você fala de uma vacina que vão ser 2 doses, e você diz que você vai, por exemplo, querer vacinar, digamos, 150 milhões de pessoas, você vai vacinar 300 milhões de doses. Você vai botar 300 milhões de doses mais as 100 que você já tem que fazer. Você vai quadruplicar a produção de dose. Num cenário difícil, que é de distanciamento, num cenário difícil em que você leva mais tempo para preparar a vacina e que você tem que preparar os profissionais. Tudo isso não vai ser nada fácil. Não dá para subestimar essa dificuldade. E isso tem que estar sendo planejado hoje. Eu não estou dizendo que não esteja, porque eu não sei o que está acontecendo no Ministério, mas se já está planejado, já devia ter uma maior comunicação. Uma outra coisa que é importante, como as vacinas são em pequeno número, você vai vacinar 2 vezes a mesma pessoa para dar imunidade plena, ou você vai optar por dar uma dose só para vacinar o dobro de pessoas? É um planejamento, exige um planejamento enorme mesmo, um país tão grande como o nosso, né, doutor Tais? Doutor Tais, só antes da gente continuar, só colocar o Leandro Rezende também no nosso bate-papo aqui, porque do Rio de Janeiro ele tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Leandro. Oi, ministro, Leandro aqui falando, obrigado por estar conversando com a gente, boa tarde, um prazer estar falando mais uma vez com o senhor. Doutor Tais, eu queria te perguntar o seguinte: alguns líderes mundiais já tomaram a vacina, como é o caso do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Aqui, o presidente Jair Bolsonaro já disse algumas vezes que é contra a vacinação obrigatória e disse que ele próprio não vai tomar a vacina. A gente está vendo, por exemplo, Vladimir Putin na Rússia, a gente acabou de falar isso aqui na programação, Vladimir Putin vai também tomar o imunizante. O presidente tem dito que não vai tomar nenhuma vacina contra o coronavírus. Isso pode ter algum tipo de impacto sobre a população, sobre a confiança nesses imunizantes, ministro? Obrigado. Eu não sei te dizer, provavelmente sim, mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar, que é o seguinte. O presidente já deixou muito clara a posição dele. E ele não vai mudar de posição. Ele tem essa posição definida, ele não quer ser uma liderança na vacinação da Covid no Brasil. Então, não adianta a gente ficar reclamando. A pergunta hoje é, se o presidente não quer assumir a liderança, como é que a gente conduz para ter o que é necessário para o país sem ter a liderança dele? Não adianta ficar reclamando. Agora é o momento de execução. Quanto mais eu diluir o meu foco e a minha busca na entrega da vacinação, hoje você entendeu? Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, então tem que sentar com o Ministério, tem que sentar com os estados, tem que sentar com o município, porque esse planejamento é das 3 esferas. Então você vai ter que buscar no município onde é que vão ser os pontos, como é que você vai distribuir a vacina, qual é a necessidade se você tiver algum que você tiver que ter ultrafreezer ou não, o que você vai buscar de novas se você tem hoje você tem 16 vacinas em fase clínica, em fase 3, você tem 61 vacinas em fase clínica
e você tem mais de 220 vacinas sendo estudadas, incluindo a fase pré-clínica. A gente vai ter algumas dificuldades, porque quando você começa a vacinação, você tem dificuldade de recrutar pessoas para os estudos. Então, as outras vacinas vão ter alguma dificuldade para poder ter os estudos, porque eticamente, se a pessoa quiser sair do estudo, ela pode, porque ela não sabe se tomou a vacina ou se ela é placebo. Então, a gente vai ter dificuldade com as outras vacinas. Então, agora o que a gente tem que sentar é conversar, ver as vacinas que estão disponíveis, que têm a maior chance de entrar, e a gente vai ver, por exemplo, aquilo que eu ia te falar. A Janssen tem uma vantagem, Oxford também tem essa vantagem. Janssen e Oxford tem um braço com uma dose para analisar o resultado. Porque se a gente puder dar uma dose, esse estudo vai ser fundamental. Isso a gente tinha que estar conversando com as empresas. Você tem algum dado de uma dose? Por quê? Porque se com uma dose eu digo que eu tenho 70% de eficácia e com duas eu tenho 80%, eu posso realmente sacrificar a segunda dose até eu poder. Aí eu vou ter que sentar com eles e falar: quanto tempo eu posso adiar a segunda dose? Você tem esse dado para mim? Porque talvez seja melhor dar uma só para todo mundo. Agora, se na primeira dose eu tenho uma eficiência de 10% e na segunda eu vou para 80%, é completamente diferente. Então, tem um monte de informação que eu preciso saber, até na minha estratégia, porque essas vacinas não vão chegar em grande quantidade. Elas vão chegar até 2021, talvez até 2022, dependendo do que acontecer. Doutor Como Tais, é que você vai trabalhar essa dose? Agora uma pergunta, doutor Tais, que chega do nosso analista aqui, direto de São Paulo, Yuri Pita. Por favor, Yuri. Obrigado, Diego. Boa tarde, ministro. A gente estava falando das estratégias que o Brasil adotou lá ainda no primeiro semestre para a escolha das vacinas. E o que a gente percebe é que tanto no contrato com a AstraZeneca, Oxford, quanto com a Sinovac para produzir a Coronavac, houve uma preocupação do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan de receber a tecnologia para a fabricação dessas vacinas. Na avaliação do senhor, essa decisão foi correta naquele momento ou faltou como complemento a essa estratégia de também adquirir a tecnologia para a produção, prever ali uma vacina que fosse apenas a compra, que é o caso que aparenta ser da Pfizer em relação aos outros países que já puderam dar início à vacinação ainda em 2020? Yuri, o objetivo é ter a vacina. Se você puder agregar alguma coisa, isso é bom. Então, o que tem que acontecer é o seguinte: nas vacinas que surgem como eficientes, que dão certo, você tem que negociar. Se você puder trazer a tecnologia, se aquilo foi importante para o país, por uma série de motivos, você traz isso também. Até porque também, provavelmente, não sei se a gente conseguiria trazer muitas, qual seria a capacidade brasileira de produzir tanto, até desenvolver, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas o importante é trazer a vacina. Se você traz a vacina com alguma coisa agregada, que é a transferência tecnológica, que é você produzir no Brasil, até para o Brasil produzir para outros lugares, quanto mais você puder agregar a isso, melhor. Mas o foco é ter a vacina. Então, você tem que negociar com as indústrias, com as empresas, independente de trazer a tecnologia ou não. Na minha época, quando eu saí de lá, estava lá, a gente tinha Oxford, que foi o que eu trouxe para o Brasil. Quem trouxe a vacina fui eu, através de um programa da pesquisa clínica que eu trouxe para o Brasil. E na época a gente estava discutindo com a Moderna, que batia na época era Oxford e Moderna. As outras foram surgindo ao longo do tempo, né? Mas o que é o correto nisso? Conforme as vacinas promissoras vão surgindo, você tem que começar a conversar com as empresas que produzem, para que você consiga criar um canal. Até porque, por exemplo, quando eu falei, a gente hoje não pode, talvez, lidar só com aquelas que a gente está testando no Brasil. Talvez a gente tenha que discutir com a Moderna, talvez a gente tenha que discutir com outras que vão surgir, né? Você vê hoje a própria Oxford trabalhando com a vacina russa para fazer uma combinação de dose. Então, o objetivo aí é você negociar a vacina com o maior benefício paralelo possível, que o que é? Você trazer a tecnologia, você trazer conhecimento, você capacitar o Brasil para produzir, até para vender para outros lugares, para distribuir para outros lugares. Mas, na essência, a discussão é como é que eu trago a vacina. E aí você tem que ir com cada indústria, independente de ter a transferência de tecnologia, entendeu? Doutor Tais, a gente tem a Paula Martini, no Rio de Janeiro, que também quer fazer uma pergunta para o senhor.
Ministro, uma boa tarde e obrigada por nos atender. Queria perguntar para o senhor, quando o senhor deixou o Ministério da Saúde no mês de maio, falou-se que houve uma divergência entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro sobre um protocolo de utilização da cloroquina. Então, eu queria te perguntar de forma muito direta, na sua avaliação, o governo perdeu tempo discutindo um protocolo e até mesmo investindo num medicamento que não tem comprovação científica, eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, enquanto outros países já estavam em busca da vacina? Obrigada. Paulo, o que eu posso dizer é que a gente não focou na vacina como deveria. Se isso foi por causa da cloroquina ou não, eu não vou saber te dizer. Eu não sei qual é a correlação entre uma coisa e outra, entendeu? E aí, porque se qualquer posição que eu der para você nisso é uma posição política, uma posição polarizada, porque eu nunca vou saber se foi por causa da cloroquina que não se investiu na vacina. Não me parece uma coisa razoável imaginar isso, porque são coisas muito distintas e você tem capacidade de fazer a vacina independente de outras coisas que você possa fazer no governo, entendeu? Então, acho que a grande colocação é como é que eu consigo focar na vacina e na vacinação. Tem que deixar claro que o importante não é ter vacina, o importante é o programa de vacinação, que obviamente depende de ter a vacina, mas vai muito além de ter a vacina. Mas eu não trabalharia essa ideia de que a vacina não saiu porque se focou na cloroquina. Eu acho que isso é uma posição meio extremada, isso parece uma coisa mais política do que qualquer outra coisa, entendeu? Não trabalharia essa realidade. Ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, muito obrigado por participar aqui desse CNN Domingo com a gente. Uma ótima tarde para o senhor, até a próxima. Diego e Glória, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. Obrigado.